Graça e paz a todos os alunos do CETAD. Este que vos fala é o pastor Gilberto Rebouças. Então é com muita alegria que estamos aqui para mais uma vez celebrarmos a presença do Senhor, nosso Deus, porque esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é todo-poderoso. Então, você é nosso convidado para mais uma live, para estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Então, antes de começarmos, manda aí um zap para alguém que você conhece, que você gostaria que ele estivesse conosco nesta live, nesta noite, nesta manhã. Então, manda aí uma mensagem para ele, para que esteja juntamente conosco nesta manhã, nesta noite, melhor dizendo. E nós vamos meditar hoje em 1 de João 2, versículo 6. 1 de João 2, versículo 6. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e esta é mais uma live. Deus abençoe aí, grande Yuri, grande profissional da psicologia. Nós temos aí o Hamilton e nós temos tanta gente boa. Então nós estamos para mais uma live. Que prazer, Yuri, tê-lo nesta live hoje. Nós vamos meditar hoje, então manda aí uma mensagem pelo zap para os amigos e diz assim: olha rapaz, a live com o pastor Gilberto já começou hoje, que nós temos às 18 horas pelo Instagram. Então nós temos live a semana toda, nós temos hoje, todos os dias, ao meio-dia, nós temos uma pequena reflexão, uma reflexão rápida, com aplicação prática. Hoje nós tivemos uma reflexão sobre a providência de Deus. Onde fica a providência de Deus em meio a tanta fome no mundo? E você pode ver isso lá no meu canal no YouTube, sobre qual é a resposta para essa questão de onde está a providência de Deus. Como é que Deus provê? Então, todo dia, 12 horas, ao meio-dia, nós temos aí uma reflexão pela minha página, ao vivo, Comunidade Bíblica Online. Então, se você já conhece a página, digite aí para que as pessoas saibam onde é que fica a página Comunidade Bíblica Online Shalom, que aí você vai direto, ou então você vai no meu Facebook. E do lado do meu Facebook, no lado direito da página, você vai encontrar a Comunidade Bíblica Online. Então, segunda, terça e quarta, segunda, terça e domingo. Domingo nós estamos 2 vezes, 10 da manhã com a escola bíblica e à noite com a pregação. Terça-feira nós estamos com estudo e segunda-feira geralmente com as aulas do CETAD e aulas do ESTAD. E quarta e sexta, quarta é 16 horas, sexta às 18 horas aqui pelo Instagram. Então, se você tem uma Bíblia, abra comigo 1 de João, capítulo 2, versículo 6.
Diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Hoje nós vamos refletir sobre o tema: seguir a Cristo é andar na contramão do mundo. Seguir a Cristo é andar na contramão do mundo. Seja bem-vinda, Adriana. Então mande um zap aí para o seu amigo, para que ele participe de mais uma live. Eu estou, Yuri, muito feliz. Tem um recorde aí. Eu estou muito feliz em revê-lo. Eu tenho muito orgulho de você. E tenho certeza que você é um excelente profissional. Então nós vamos meditar hoje sobre seguir a Cristo é andar na contramão do mundo. E aí nós vamos fazer um passeio pelo Evangelho de João. Então a Bíblia diz: se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. Depois essa mensagem fica salva no meu story por 24 horas. E tem o meu canal lá no YouTube, com mais de 50 mensagens, aulas, estudos. Então o meu canal é Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você vai lá, clica, curte, clica no sininho para receber sempre mensagem nova. Está aí o David, o David. Então nós vamos, 1 de João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então seguir a Cristo é andar na contramão do mundo. Em primeiro lugar, como eu já disse, nós vamos seguir o Evangelho de João. Nós vamos caminhar pelo Evangelho de João. E seguir a Cristo é andar na contramão do mundo. Por quê? Porque seguir a Cristo é estar disposto, a Amanda também entrou, Deus abençoe, a ser protagonista da história e não apenas um mero espectador. Primeira coisa é que seguir a Cristo é estar disposto a ser protagonista da história e não um mero espectador. Jesus ele foi convidado para ir a um casamento muito conhecido em Caná da Galileia. E lá Jesus era um convidado. E ele está ali como um espectador para assistir a um casamento. E Jesus está ali para ver. Ele ali não é o protagonista. O protagonista era para ser o noivo, o pai do noivo, o pai da noiva. E Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados. Mas todos sabemos que faltou o vinho. E aí Maria chega para Jesus. E Jesus diz para Maria que ela aconselha os serventes a encher as talhas que eram usadas para as purificações dos judeus, porque o judeu tinha duas maneiras. Um era o tevilá. Tevilá era mergulhar-se em água, que é onde é traduzido pela palavra batismo, que é batizar. E o outro é a lavagem cerimonial das mãos e dos pés, que Jesus lava os pés dos discípulos. Então eram duas maneiras de purificar-se. E aí aquelas tinas, aqueles tanques, cabiam mais ou menos 600
600 litros de água. E aí Jesus manda encher e manda que levem ao mestre-sala, ao cerimonialista. E ele chama o noivo sem saber, pensando que foi o noivo que foi o protagonista da história. E aí ele diz, o mestre-sala, o organizador de cerimônias, ele diz, olha, todos servem um vinho melhor. Aí quando as pessoas já estão um pouco aceleradas pelo uso do vinho, servem o inferior, mas você guardou o melhor vinho até agora. Então Jesus está ali, mas ele não está para ser um mero espectador, ele está ali para intervir numa hora de necessidade. Então Jesus ele está ali para intervir numa hora de necessidade. E Jesus nos chamou não para sermos meros espectadores da vida, mas para sermos protagonistas. Para na hora que a necessidade surgir, nós estejamos preparados para agir. Deus não chamou a mim e a você para que a gente fique assistindo a vida, mas para que a gente faça a diferença. E alguns não entendem por que Jesus começou com o milagre de transformar água em vinho. Por que ele não começou com um milagre de ressuscitar? Por que João não coloca... se fôssemos nós que fôssemos escrever o Evangelho, talvez nós colocássemos o primeiro milagre, a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus coloca o milagre da transformação da água em vinho dentro do jarro. Porque o maior milagre que Jesus pode fazer na minha vida e na sua é o milagre da transformação interior, sem o qual todos os outros milagres perdem o seu valor. Então, Jesus pode curar de câncer, Jesus Cristo pode curar da Covid, Jesus Cristo pode curar, resolver qualquer problema e curar qualquer doença. Mas se Ele não nos transformar no caráter e na nossa natureza, e não fizer em nós a regeneração, todos os outros milagres perdem o seu valor. Então Jesus Cristo chamou a mim e a você para sermos protagonistas da história. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo? Será que nós estamos apenas assistindo? Nós estamos apenas esperando que alguém nos dê uma oportunidade, que a nossa vivência espiritual se limita a templo, culto? Se a nossa vivência espiritual se limita a templo, culto, então nós estamos em sérias dificuldades durante essa pandemia. Porque não temos o culto e nem o prédio, porque o templo somos nós. Então Jesus chamou a mim e a você para sermos protagonistas da história, para dizermos assim, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu vou agir. Senhor, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. Eu quero, Deus abençoe, Vitória. Ian. Senhor, eu quero estar na Tua presença para fazer diferença. Senhor, eu quero estar aqui para quando faltar o vinho, eu possa agir. Senhor, eu quero, Deus abençoe o Robson. Senhor, eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser instrumento, eu quero ser protagonista. Porque um dia a história vai acabar.
o cristianismo é uma religião que não é cíclica, que a vida não começa, termina, começa de novo. O cristianismo é assim, a história, melhor dizendo, ela tem um começo e ela terá um desfecho, onde Deus porá um ponto final na história humana e começará a história divina. E naquele dia vão se apresentar aqueles que fizeram diferença na história. Aqueles que não passaram por essa vida e foram meros espectadores. Aqueles que resolveram colocar sua vida a serviço de Deus na direção do próximo. Então hoje Jesus nos chama para que a gente possa fazer uma reflexão de como nós estamos, né? E nós possamos ver, será que o mundo sentirá falta de mim? Será que se eu partir hoje, o mundo sentirá falta de mim? O que eu tenho feito na história? Então Jesus, ele foi protagonista, quando o normal era ser espectador. Então, se nós queremos ser seguidores de Cristo, nós temos que sermos protagonistas, nós temos que fazer a história, nós temos que atuar, nós temos que agir, nós temos que fazer a obra de Deus, não apenas no limite culto-templo, mas em todos os lugares, com todas as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição. Então, em primeiro lugar, é sermos protagonistas, quando o normal era ser mero espectador. No mundo nós temos um monte de gente que é apenas mero espectador esperando a morte chegar. E a pergunta é, quem somos nós? Nós somos apenas gente que está assistindo a vida, que está vendo a história passar, ou nós somos pessoas que estão tentando fazer a vida diferente? Então Yuri pediu aqui, vou... Então o que acontece? Nós vimos isso. Pode participar, Yuri. O Yuri quer participar. Acho que não deu certo. Então, vamos continuar. Segunda coisa. A segunda coisa é que Jesus Cristo, ele procura os excluídos quando o normal era evitá-los. Ele procura os excluídos quando o normal era evitá-los. O judeu, quando viajava do norte para o sul, da Galileia para a Judéia, evitava passar por Samaria, porque os samaritanos eram mestiços, era uma mistura de israelita com pagão. E a Bíblia diz que Jesus era necessário passar por Samaria. Então Jesus procura os excluídos quando o normal era passar por longe. E aí Jesus vai ter com uma mulher samaritana de vida duvidosa, que já teve vários companheiros na vida e o que tinha não era o dela. E aí Jesus chega e vai conversar com a mulher, e no contexto, o homem não conversava com uma mulher em público, era vergonhoso. E se era vergonhoso conversar com uma mulher em público, judia, você imagine conversar com uma mulher samaritana. Para um judeu, se você quisesse falar mal de alguém, se você quisesse denegrir alguém,
É tanto que o judeu, quando Jesus contrariava, pode participar sim. É porque seu amigo aqui tem pouco tempo que trabalha nas redes sociais, então muitas vezes eu não sei como lidar ainda. Eu ainda estou aprendendo muito nessas redes sociais, as lives, mas pode participar sim. E se quiser pode deixar a pergunta aí ou tentar entrar em contato, né? Então, o que acontece? Jesus ele vai passando e Jesus Cristo se encontra com aquela mulher. E Jesus diz, vai chamar teu marido e vem cá. E a mulher diz, eu não tenho marido. Jesus diz, você disse bem. Porque você já teve vários e o que você tem agora não é o teu marido. E essa é a única mulher para quem Jesus diz, a única pessoa para quem Jesus se revela como o Messias. Porque ela mora em Samaria. Samaria tem uma religião rival. E aí ela fica querendo saber qual é a religião que vai agradar a Deus, se é a do Monte Gerezim, ou se é a lá do Monte Sião. E aí Jesus começa a conversar com esta mulher, que era uma mulher excluída, uma mulher que vai, geralmente as mulheres iam, é a tarefa da mulher apanhar água, por isso que Jesus diz assim, quando vocês virem um homem com um cântaro, pode segui-lo, porque não era normal, não era habitual um homem carregar água, era algo estranho, então não tinha como os discípulos errarem para encontrar o cenáculo, porque Jesus disse, vocês encontrarão um homem com um cântaro. Isso era a tarefa de mulher. Então o que acontece? Essa mulher vem ao meio-dia porque ela é excluída, ela não quer ser encontrada. E aí Jesus está conversando com a mulher, mas não é uma mulher, não é uma mulher judia, é uma mulher samaritana, o que agrava ainda mais a situação. Então o que acontece? Jesus procura os excluídos quando o normal era fugir deles. Isso. E você tem alguma pergunta? O Yuri coloca que, conforme o Viktor Frankl, somos seres livres e responsáveis diante da postura que assumimos diante da vida. Né? Essa é uma das propostas, é uma das sugestões, mas quando a gente lê a Escritura sinaliza em outra direção que não cabe aqui no contexto, porque nós temos uma coisa chamada de depravação. O ser humano é um ser depravado, mas isso não o exime da sua responsabilidade. Mas isso aí seria uma outra pregação, um outro momento, uma outra palavra, num contexto soteriológico. Então, a segunda coisa que Jesus procura os excluídos. Se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que procurar quem a sociedade rejeita. Nós temos que passar onde os outros não passariam. Nós temos que fazer como aquele samaritano que vinha de viagem, encontra um judeu caído, meio morto, ninguém sabe quem o deixou naquele estado, sabemos apenas que são bandidos. Ele pega aquele homem, sendo um estrangeiro, sendo odiado, e ele coloca sobre a sua cavalgadura e leva para uma estalagem.
E lá naquela estalagem ele podia ter sido morto, as pessoas podiam ter pensado que ele era, Yuri, de certa forma, nós temos, nós somos, somos seres livres e responsáveis diante da postura que assumimos diante da vida, certo? Então, nem sempre, você que estudou psicologia sabe disso, que nem sempre nós somos seres livres, né? E na teologia nós somos seres depravados. Mas, como eu já disse, isso aí é para uma outra abordagem. Porque essa questão de liberdade é muito complexa, certo? Então, o que acontece? Agora, Jesus Cristo, ele está, aquele homem samaritano, ele leva aquela pessoa para uma estalagem judaica e os judeus podiam matá-lo. Ele está arriscando a vida por alguém que ele não conhece. Ele está arriscando a vida por um homem que ele resolveu ajudar, porque ele está procurando os excluídos. E ele diz o seguinte: fique com esse homem aqui na estalagem, tudo que gastar mais, eu te pagarei quando faltar. Ele podia tornar-se um escravo, porque naquela época, quando a dívida era grande, o Yuri coloca assim: apesar dos limites que temos, podemos decidir como reagir aos problemas da vida. E uma liberdade é uma liberdade limitada, mas dentro dos limites o ser humano é livre. É verdade. Dentro desses limites, sabendo estabelecer os parâmetros, ele é livre. Sugiro a leitura de um livro do Lutero chamado Nascido Escravo, para que veja um outro lado da percepção. Então, mas é assim. O que acontece agora? Jesus passa no lado de passa no meio de uma cidade que ninguém passava. Conversa com gente que ninguém conversaria. Ele faz o novo. Ele busca que não era buscado. Ele se importa com quem a sociedade marginalizava. E se nós queremos estar com Jesus, nós temos que andar na contramão do mundo, porque hoje nós estamos preocupados com gente de igreja. Se você vê ao início da fé cristã, o início da fé cristã até Paulo, as pessoas estão preocupadas com gente de igreja, com o que se costumou chamar hoje de amigos do evangelho. E aí tem lá os samaritanos, que já tinham a Torá, o Pentateuco chama de samaritano. Tinha lá o Cornélio, que era um temente a Deus, uma pessoa que tinha se voltado para a religião judaica, só que não tinha feito ainda a circuncisão. Então era gente de igreja. Agora Paulo, quando vai pregar, Deus abençoe, ele vai pregar para gentio pagão, gente que está acostumado com vários deuses, com sacrifício de crianças, gente que está acostumado com o culto a Baco, daí vem a palavra bacana. Baco era o Dionísio, deus do vinho, e nesse deus do vinho havia de tudo: homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. Então era o bacanal, e o povo ainda chama o povo hoje de bacana. Se você soubesse de onde vem a palavra bacana, não queria ser chamado de bacana, certo? Então o que acontece?
Jesus agora busca quem não é buscado. Jesus se importa com quem o povo não se importa. E se nós queremos andar com Cristo, nós temos que andar na contramão do mundo. Hoje nós estamos muito preocupados com gente de igreja, mas tem muita gente fora que está clamando por socorro, que está precisando de ajuda, que precisa urgentemente de Deus. Em terceiro lugar, andar com Jesus é andar na contramão do mundo, porque andar com Jesus, certo? É querer ser o anjo e não esperar pelo anjo. Vou dizer de novo, é querer ser o anjo e não esperar pelo anjo. Havia tanques para as pessoas se purificarem antes de subirem ao templo. E um deles era o tanque de Betesda, certo? Betesda. E o tanque de Betesda tinha 5 alpendres e lá cabiam em média 600 pessoas. E no tanque de Betesda, o que acontece? O povo está ali, naquele tanque, e tem um homem há 38 anos que espera uma cura. Porque eles acreditavam que o tanque, quando começava a água a borbulhar, o primeiro que pulasse, Jesus desce lá. E todo mundo está ali esperando que o anjo apareça. Certo? E essa é uma lenda judaica. Foi escrita na Bíblia, certo? Mas era uma crença. Alguém entrou naquele tanque, saiu curado, e as pessoas começaram a propagar. Então criou-se em torno daquele tanque muita gente doente, muita gente pobre, sem atendimento médico, então vai para ali em busca de socorro, em busca de ajuda. E aí todos estão lá esperando um anjo mexer na água. E aí Jesus vem e ele é o anjo, o mensageiro. Ele vai lá onde está aquele homem, porque ele sabe que aquele homem está sempre no fim da fila. Porque o homem diz, não, rapaz, eu estou aqui, mas sempre tem alguém que pula na minha frente. E parece que sempre a gente, quando está sofrendo, a gente está no fim da fila, parece que sempre tem alguém na nossa frente, parece que sempre chega alguém primeiro, parece que nós somos os últimos. E aí Jesus chega para aquele homem e diz, o que você espera, o que você procura, o que você busca? E aquele homem diz, eu queria ser curado. Jesus diz, então levante e ande. Então naquele dia Jesus foi o mensageiro, foi porque a palavra anjo em hebraico é malach, e em grego angelos. E esta palavra significa mensageiro. É o mensageiro. Malach Yehová é o mensageiro de Jeová. E o que acontece? Agora, o Senhor é o anjo e o Senhor espera que os seus filhos sejam isso. Nós estamos sempre nas nossas orações, Senhor, manda um anjo. Oh, Senhor, põe um anjo. Tem até os nossos hinos, Senhor, põe um anjo aqui. Quando, na verdade, andar com Cristo é dizer, Senhor, eu quero ser o anjo. Eu quero ser o instrumento que leva a bênção. E não apenas aquele que espera a bênção. Que tipo de cristão você é? Aquele cristão que está diante do tanque da vida, esperando que um anjo venha deixar uma bênção para você, ou você é aquele tipo de cristão que diz, Senhor, eu quero ser um anjo para socorrer aqueles que estão nos tanques da vida, esperando por alguém que se prontifique, que se coloque à tua disposição para abençoar essa gente. Outro texto que vai nos falar é o texto da mulher adúltera. É que seguir a Cristo é ficar do lado da justiça, certo? Seguir a Cristo é ficar do lado da justiça, quando o normal era ficar do lado da multidão.
A multidão pega uma mulher em adultério, eles deixaram o homem correr. Naquela época era comum o adultério. É tanto que quando Jesus fala não fica nenhum homem, porque todos ali já tinham praticado o pecado do adultério, mas eles pegam apenas uma mulher e eles querem fazer desta mulher, descontar nessa mulher toda a sua ira. E eles vão arrastando essa mulher, eles deixaram o homem fugir. Eles foram parciais no seu julgamento. Eles liberaram o homem e já tinham condenado a mulher. E Jesus chega e e diz: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí toca na consciência de todo mundo, a consciência é despertada, todo mundo lembra que já tinha pulado a cerca, que já tinha cometido pecado, e aí todo mundo chega e vai embora. Aí Jesus diz assim: ninguém te condenou. Aquela mulher cabisbaixa, arrependida, envergonhada. Ela diz: não, Senhor. Veja que agora ela já o chama de Senhor. E ele diz: nem eu também te condeno. E muita gente pega esse texto para dizer que Jesus não condena, e nós vamos fazer uma reflexão rápida num desses meio-dias aí sobre: será que Jesus não condena? Porque as nossas pregações ao meio-dia sempre é uma resposta a uma pergunta, nossa reflexão rápida. Então Jesus, ele diz: eu também não te condeno. Mas as pessoas esquecem que Jesus não parou aí. Ele disse: vá e não peque mais. Ele não disse só: eu não te condeno. Então, não edite o texto sagrado, não cite apenas o que lhe é conveniente, mas cite o que realmente está escrito. Então, o que acontece agora é que Jesus fica do lado daquela mulher, porque Jesus vê a injustiça. Jesus vê um monte de gente que está ali, que cometeu o mesmo pecado, mas que quer apedrejar aquela mulher. Porque assim, pecado quando é nos outros, a gente quer apedrejar. Quando é o outro que peca, a gente quer que ele seja destruído. Quando somos nós queremos perdão e misericórdia. A nossa atitude depende: se é com o outro, pedra nele. Se é conosco, perdão e misericórdia. E quem segue a Cristo deve ser imparcial. O que eu quero para mim, disse Jesus, eu devo fazer aos outros. Então Jesus ficou do lado daquela mulher, quando o normal era ficar do lado da multidão. Se ele quisesse agradar, ele teria dito: pessoal, apedreja, ela é uma pecadora, está na lei. A lei manda apedrejar as tais, vai lá. Mas Jesus não estava neste mundo para agradar a multidão. Jesus estava ali para fazer diferença. Então nós não estamos aqui para agradar a multidão. Nós estamos aqui para fazer a diferença, mesmo que essa diferença custe a nossa popularidade, custe a nossa reputação, porque muitas vezes as pessoas, elas querem ser politicamente corretas. E politicamente correta é um termo para dizer que a pessoa não diz o que realmente pensa e que não tem coragem de assumir suas convicções. E Jesus tem peito, tem coragem, e ele diz: olha, eu não vou ficar do lado de vocês.
E aí, a sorte daquela mulher, porque entre o pecado e a morte, apareceu Jesus. E você que ainda não é cristão, a sorte da sua vida é porque entre o pecado, entre a sua vida de pecado e o fim e a condenação, surgiu Jesus Cristo, possibilitando a você o perdão, a paz e a reconciliação com Deus. Mas aí o que acontece, o meu tempo está correndo, eu vou ter que me apressar. Jesus agora, andar com Jesus é enfrentar o problema, quando o normal era aceitá-lo. Acontece lá em Lázaro. Jesus chega em Lázaro, na casa de Lázaro, Lázaro está morto, e o judeu acreditava, era uma crença judaica, de que até 3 dias o espírito ainda ficava por ali, perto do corpo. Por isso é que você vai ver lá no Antigo Testamento Elias andando pela casa quando o menino morreu, porque era crença judaica, não é crença da Bíblia, é crença judaica, como todo povo tem suas crenças. Os judeus acreditavam que o espírito só subia depois de 3 dias. Então até o 3º dia ele ainda estava por ali. Então quando Jesus chega, Marta e Maria dizem o seguinte: olha, meu Senhor, já é 4 dias. Ou seja, o espírito já subiu, já não tem mais jeito. E aí Jesus, ele não pratica a teologia do avestruz, ele não enfia a cabeça na areia para não ver os problemas. Hoje nós temos um monte de gente que é escapista. Que o Yuri vai saber muito bem o que eu estou dizendo. São pessoas que vivem em fuga. São pessoas que enterram a cabeça na areia para não enfrentar a realidade. E aí o que acontece? Aquelas pessoas não queriam enfrentar a realidade, e aí chegam para Jesus e dizem assim: não tem mais jeito. Aí Jesus diz assim: onde é que vocês colocaram? E aí Jesus diz: tirai a pedra. Jesus está esperando que alguém creia que ele pode fazer isso, que alguém creia, que alguém tenha ali peito de enfrentar, de ver o problema cara a cara, de não fugir. E aí tiram a pedra e ele diz: Lázaro, vem. E por que ele diz Lázaro, vem? Porque se ele não diz Lázaro, se ele não cita o nome, todos os defuntos teriam ressuscitado naquele dia, mas ainda não era a hora. Vai chegar o dia onde pai, mãe, tio, tia, onde todos os entes queridos que você perdeu, que nós perdemos, nós os veremos outra vez, quando Jesus chamar. E aí Lázaro vem. Então, a vida não é feita para que a gente se esconda diante das adversidades, mas para que a gente olhe a adversidade de frente e enfrente. Porque se esconder não resolve. O tempo não remove os problemas que a vida se nos apresenta. Mas esses problemas são resolvidos, equacionados, solucionados quando nós os enfrentamos, quando nós os admitimos, quando nós reconhecemos que temos problema. Nós temos um monte de gente com problema com droga que não admite que está doente. Nós temos um monte de gente com problema psicológico que não admite, que não quer procurar um profissional. Nós temos aí, o Yuri é psicólogo. Nós temos um monte de gente dentro de igreja com transtorno psicológico, mas que não quer enfrentar o problema, prefere ficar sofrendo, prefere ficar doente, prefere ficar ouvindo um monte de gente dizendo assim: é o diabo, você está precisando de oração, porque ele tem medo de tomar uma medicação que vai aliviar a alma. Certo? E, como diz o Yuri, é uma oportunidade da gente crescer. Cada problema, por exemplo, quanto nós temos crescido nesta pandemia. Então, nós temos um monte de gente que pratica a teologia do avestruz, que some.
que some, que se esconde e acha que o tempo vai resolver, e o tempo passa e o problema está lá. Então Jesus chega e resolve o problema, tira a pedra, apareça aí vem uma múmia, e aí Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. E Jesus hoje está querendo desatar um monte de atadura que tem aí na tua vida, na tua psique, na tua alma, na tua vida, nas tuas entranhas, no teu interior, na tua relação com Deus, relação consigo mesmo, relação com o próximo, porque se a relação com Deus não está em sintonia, a relação com o próximo não vai estar, a relação consigo mesmo está quebrada, porque na queda há uma ruptura teológica para com Deus, há uma ruptura psicológica, o homem é rasgado por dentro, e há uma ruptura sociológica, o homem é distanciado do seu próximo. E na regeneração, essas coisas começam a serem recuperadas. Mas aí nós temos outro, o penúltimo, que eu quero correr aqui. Então nós temos Jesus dizendo, ele veio, tirou botou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. No mundo, as pessoas querem serem servidas. As pessoas querem cargos na igreja para terem poder sobre as outras. Mas o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que veio para servir e não para ser servido. E em último lugar, Pilatos começa a levar Jesus e trazer para a multidão e levar Jesus para dentro da Fortaleza Antônia, porque ele queria suborno. E aí Pilatos perde a paciência e diz assim, tu não sabes que eu tenho o poder de tirar a vida e de te matar? Jesus calmamente diz assim, nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Então, andar com Cristo é você manter o equilíbrio quando o normal era perdido. Hoje, meu irmão, nós precisamos manter o equilíbrio mental. Nós precisamos saber. E por que Jesus manteve o equilíbrio mental? Porque ele sabia que o Pai está no controle. Que Deus abençoe. O Pai está no controle. Até a próxima live. Então, seja um protagonista da história. Divulgue aí as lives. Entre no meu canal, Gilberto Rebouças no YouTube, na minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. Vai lá, clica. Que Deus te abençoe. Você que não é crente, se volte para Jesus. Invoca, arrependa-se, creia nele. Deus te abençoe. Você que é crente, está afastado, se volte para Jesus. Você que é crente, culto, templo, seja crente para a glória de Deus em todos os lugares, sal da terra e luz do mundo. Você que já é, mas está sentado, acha que a pandemia foi uma hora de descanso do Evangelho. Não. Não é descanso do Evangelho, é descanso no Evangelho. É trabalhar nesse Evangelho que dá prazer e alegra a alma. Que Deus te abençoe. Lembre-se, pandemia não é descanso do Evangelho, é descanso no Evangelho. Que o Cristo, Filho do Deus vivo, meu Senhor e amo, vos abençoe. Até a próxima live. Toda semana, todos os dias. Segunda, terça, no Facebook. Quarta e sexta, aqui pelo Instagram. Quinta-feira, no Facebook. Então, e lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.